Vamos fazer a leitura do texto, João capítulo 12, versos 24 e 26. O texto também está aí no boletim. A versão é NVI, tá bom? Versão NVI. Que diz assim, vamos prestar atenção. Jesus falando: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Amém? Está em voga nos dias de hoje a questão do meio ambiente, não é? É a discussão da semana, foi a discussão da semana. Então, em todos os meios possíveis e impossíveis, falaram do meio ambiente, ações sustentáveis para proteger o nosso planeta nesse momento tão complicado. Como se uma reunião só resolvesse tudo, bastasse tudo. Mas isso aí já é outro problema. Nós, cristãos que somos, filhos de Deus, servos do Senhor, nós temos a responsabilidade moral e espiritual de cuidarmos do planeta. Nós temos essa responsabilidade. Não precisa fazer nenhuma conferência mundial para isso. Se os cristãos começarem por eles mesmos, o nosso planeta seria bem melhor. Mas infelizmente nós não fazemos isso. E quando nós não fazemos, o que acontece? Sofremos as consequências dessa negligência. Isso é fato. Jesus sempre utilizou elementos da natureza para nos ensinar. Sempre utilizou. E para ilustrar também os seus ensinos sobre o reino de Deus. Daí os ensinos das parábolas, as ilustrações, coisas que nós já sabemos até, de cor e salteado. Mas naquele tempo foi necessário para que aqueles homens, aquelas pessoas da sua época pudessem absorver os seus ensinamentos. E essa parábola do grão de trigo é uma parábola muito interessante. Essa mensagem, essa palavra de Jesus fala de algo parecido com a fecundação, ou seja, o ser humano, seja em qualquer área, né? O ser humano necessita do cuidado da terra para se alimentar. Já pensou se não existisse ali as fazendas, as plantações, o agronegócio? Já pensou se não existisse nada disso? Como nós faríamos? Lá no passado, as pessoas plantavam em seus quintais, né, em suas pequenas terras. Hoje já não tem mais isso. Nem terra não tem, é tudo cimento. Então, nós precisamos disso. E Jesus sabia muito bem. E para a semente prosperar, ela tinha que ter uma terra fecunda. Daí vem a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, jogou a semente em um determinado lugar e em algum lugar fecundou, produziu frutos, no outro não, porque uns caíram em pedras, outros caíram em espinhos e foram sufocados e perderam toda a sua essência. Então, os judeus na sua época conheciam muito bem isso. Talvez hoje, nós aqui da cidade, leigos no assunto, não saibamos a profundidade desse ensino, mas eles conheciam muito bem. Então é da terra que vêm os alimentos, os frutos, os grãos, os cereais necessários para a nossa subsistência.
No texto aqui, o que estava acontecendo? Jesus estava ensinando aos judeus, mas apareceram ali naquele momento alguns gentios, alguns gregos, que queriam ver Jesus. Gregos prosélitos, gregos crentes, vamos dizer assim, né? Até muito estranho isso, porque na época poucos aderiam ao judaísmo. Gentios que abraçaram o judaísmo e se interessavam por isso. E de repente eles também se interessaram por Jesus, porque diz o texto que eles queriam ver a Jesus. Se você ler aí no texto que nós apresentamos, eles estavam procurando se aproximar de Jesus para conhecê-lo, para receberem dele os seus ensinamentos. E esse pedido é muito significativo, porque Jesus, ele não somente falou para os judeus na sua época, mas também falou para todos os povos, tanto que muitos desses outros povos creram nele. Então, Jesus falou a outros povos também, e ele estava falando de algo muito comum na sua época, que era sobre o grão de trigo. E não apenas sobre isso, mas ele está falando do sacrifício, porque para o grão prosperar, crescer, germinar, é preciso morrer. Você joga ele na terra, ele apodrece e ele produz, né? Ele produz. Só assim. Você joga a semente, ela morre, literalmente, a semente morre, e nesta morte ela germina. É interessante isso, né? Porque o que Jesus estava querendo mostrar é que ela se sacrificou para dar vida. A semente, ela se sacrificou para dar vida. Então Jesus começou falando aqui de sacrifício. O conceito de sacrifício é fundamental na fé cristã. Nós só estamos aqui hoje por causa do sacrifício de Jesus. Só por causa disso. Ele morreu na cruz e nos deu a condição de termos acesso a Deus. Então Jesus se sacrificou para que possamos ver ao Senhor, para que possamos falar com o Senhor, ter acesso a Deus. Então Jesus nos ensina sobre a importância do sacrifício através dessa metáfora do grão de trigo, que deve morrer para dar frutos. E o sacrifício, seja ele voluntário ou involuntário, ele molda as nossas vidas e a nossa fé, e nos traz recompensas. Como a semente ela morre, ela se sacrifica, mas ela recompensa. Com o quê? Com um crescimento, com um desenvolvimento de uma nova vida, de uma planta. Então nós vamos entender que como exemplo de Jesus nos guia para viver de uma forma altruísta, nos sacrificando, nos entregando, para que possamos produzir vida. É isso que Jesus está ensinando, através da plenitude do serviço. Do serviço. Porque o serviço é um sacrifício. Você está entregando, você está morrendo para você mesmo e vivendo para Deus. Assim como os gregos, que não faziam parte do povo de Deus, naquele momento, creram e quiseram saber mais sobre Jesus, nós também devemos buscar e servir ao Senhor com todo o nosso coração. Aí vem a nossa proposta para a nossa mensagem de hoje. Qual que é? Leia aí. Servir a Deus é a melhor decisão da nossa vida. Será? Será mesmo? Então, esta é a nossa proposta, é a nossa tese que nós vamos trabalhar nesta noite. O que fazer para servir a Deus de forma que lhe agrade é a transição para entendermos o que Jesus está falando, né? Não estou aqui ensinando homilética não, irmãos. É a condução do sermão. O que devemos fazer para servir a Deus de forma que lhe agrade? Essa é a pergunta, baseado na tese. Qual que é a tese? Servir a Deus é a melhor decisão da nossa vida.
Primeira coisa que nós devemos fazer: priorizar o seu serviço, ou seja, morrer para nós mesmos. Está lá no versículo 24. Se o grão não morrer, não adianta nada, não serve para nada, tem que morrer. Então, essa é uma metáfora poderosa, irmãos. Jesus precisou morrer para nos dar vida. Ele precisou morrer, ele precisou se sacrificar, ele precisou entregar a sua vida voluntariamente. Voluntariamente ele deu a sua vida por amor a nós. E nós muitas vezes não valorizamos essa atitude de Jesus, não valorizamos. Ele diz aqui que o grão de trigo deve morrer, ser plantado e decompor-se, para que a nova vida e o novo fruto possam surgir. Da mesma forma, a morte de Jesus na cruz não era um fim, mas um meio necessário para produzir vida. Sua glorificação viria através do sacrifício. Depois que Jesus se sacrificou, depois que Jesus foi ressurreto, ele ressuscitou, o que aconteceu segundo Filipenses 2? Ele foi exaltado nas maiores alturas. Deus o exaltou sobremaneira, sobre todo nome, a fim de que todos se ajoelhem diante desse nome poderoso, nome de Jesus. Olha só, mas era necessário que ele morresse, que ele voluntariamente desse a sua vida. Então, resumo: Cristo compara a sua morte à semeadura, que parece tender ao fim, porque nós achamos que a morte é o fim, acabou. Tem muita gente que pensa assim, muitas religiões que pregam isso: morreu, acabou, não estou mais preocupado com isso. Ou seja, se morrer, acabou, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, porque vou morrer mesmo. Mas é aí que vem a grande lição: a morte não é o fim, a morte não é o fim, mas é a causa de um objetivo muito mais abrangente. É a lei do reino de Deus. A lei do reino de Deus. É preciso morrer para frutificar. Qual é o título da mensagem? Morrer para servir. Você quer servir a Deus? Todo mundo quer, né? Só que você tem que morrer. Aí vem aquela colocação até do Rogério, na hora do louvor, né? Porque o crente morre 2 vezes. Sabia? O crente morre 2 vezes. Quando nós já estamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. Já é uma vez. Já é a primeira vez. Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, quando nós recebemos Jesus no nosso coração, nós morremos com Ele na cruz, morremos com Ele, somos sepultados com Ele e vivemos com Ele. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Olha só que mensagem que nós temos, que está à nossa disposição, que você tem aí na sua palavra. Nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Paulo fala isso. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Então a morte não é o fim. A morte é o começo de uma nova vida com Deus. Quando nós temos Jesus na nossa vida, nós vivemos com Ele. Ele está conosco, vivendo, vivo, presente, atuante, manifestando a sua glória a cada dia. Louvado seja Deus por isso. É preciso, essa é a lei espiritual do reino de Deus. É preciso morrer para frutificar. É preciso morrer. A lei do reino de Deus é diferente da lei dos homens. É totalmente diferente.
No reino de Deus é preciso ser o último para ser o primeiro. É preciso ser humilhado para ser exaltado. É preciso se arrepender, se jogar ao chão, se jogar ao pó, para receber de Deus a exaltação. É preciso considerar o outro superior a nós mesmos. A lei do reino de Deus é totalmente diferente da lei do homem. O morrer aqui não é literal, mas simbólico. Fala de abrir mão do ego, fala de abrir mão do orgulho, fala de abrir mão da vontade própria. Somente assim podemos dar frutos verdadeiros. Para que possamos fazer um bom trabalho de evangelização no mundo, nós precisamos morrer para nós mesmos. Precisamos abandonar a nossa velha vida. Precisamos ser novas criaturas. Precisamos nascer de novo. Precisamos nos desvencilhar de hábitos, costumes, amizades até, que atrapalhem a nossa vida espiritual. Sim, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Quando se fala em morrer para si mesmo, é preciso entender que Jesus não nos pede para odiar a vida. Nós não temos que odiar a vida, mas que odiemos o nosso estilo de vida, que desagrada ao Senhor, para que odiemos o pecado que nos afasta de Deus, para que odiemos tudo aquilo que mancha a nossa vida diante de Deus. Por isso que ele diz que nós devemos mudar. Em Mateus 20, verso 26 e 27, diz: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o último. Então está aqui. Precisamos priorizar o serviço de Deus, morrer para nós mesmos. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Salmo 147, 6. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Ou seja, para servir a Deus, precisamos morrer para nós mesmos, para os nossos pecados, para o nosso ego, para a nossa vontade. Quantas vezes nós deixamos de servir a Deus porque nós colocamos em primeiro lugar a nossa vontade. Eu quero isso, eu acho isso, eu prefiro isso, são as nossas preferências. Por isso, o evangelho não, mas as igrejas estão fragmentadas, porque cada um faz segundo a sua vontade do homem. Eu quero assim, eu quero assado. O que falta com tudo isso, sabe o que é? É nós morrermos para nós mesmos, para podermos servir a Deus. O segundo ponto, nós devemos fazer o quê? O que fazer para servir a Deus de forma que lhe agrade? Segundo ponto, servi-lo olhando para a eternidade. Olhando para a eternidade e não para o momento presente. A vida plena em Cristo exige uma disposição para morrer a cada dia, para si mesmo, para abrir mão dos nossos próprios desejos e ambições, para seguirmos a Jesus. E esse é um convite ao discipulado radical. Por isso que na Bíblia nós sempre ouvimos: seja a vossa palavra sim ou não. O que passa disso é procedência maligna.
Ou você crê ou você não crê, ou você aceita ou você não aceita. Não tem meio termo. Eu creio, mas eu quero fazer isso. Eu não creio, mas olha, isso ainda é quase crente. Sabe aquela palavra? Olha, aquela fulano, aquele fulano, olha, só falta ser crente. Mas daí até ser crente tem um abismo muito grande, tem uma barreira muito grande chamada pecado. O sacrifício, a renúncia e a morte são as condições da vida mais elevadas. O egoísmo leva à destruição. Muitas vezes nós somos egoístas, espiritualmente falando, porque achamos que Deus deve fazer o que nós queremos, o que nós achamos, e ao contrário. Quando nós cremos em Cristo, nós morremos, e o morto não tem vontade. Já viu o morto ter vontade? Vocês foram um zumbi, né? Nesses filmes aí que a gente assiste. O morto não tem vontade. Como que nós queremos ter vontades, preferências para servir o Senhor? Deixa Deus agir na sua vida, meu irmão. Deixa Deus mudar o seu coração. O ensinamento é semelhante ao registrado lá, Mateus 10:38 e também Lucas 17:33, quando fala do serviço voluntário. Quem busca preservar para si o que é perecível, perece com isso, morre junto. Porque nós olhamos sempre para o aqui e agora. Tem até um jornal com esse nome, né? Aqui e agora. Mas quem só pensa no aqui e agora, não tem visão da eternidade. O meu serviço, ele só vai ser visto ou reconhecido lá na eternidade. Eu não tenho que ficar preocupado se eu vou ser reconhecido. Aí tem aquela ideia do crente que faz as coisas e diz: olha, eu sou isso, sou aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo, eu sou o fundador da igreja, eu não sei o que, eu dei aula para não sei quantas pessoas, eu já preguei para multidões, eu já... Sabe aquela história do camarada que sobe, vai até o céu e diz para o Senhor: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. E qual foi a resposta do Senhor? Nunca os conheci, apartai-vos de mim. Então, por que nós queremos esse reconhecimento? O pastor nunca elogia o meu trabalho. O conselho nunca me chama para me dar uma palavra de ânimo. Não sei o que. Sabe, eu sou sempre aquele crente coitadinho, sempre esperando receber um troco, um conselho ou um reconhecimento. Não, irmãos, vamos trabalhar, porque aquele que está morto, né, e vive para Deus, ele não tem preocupação com isso. Ele só quer fazer a obra, só quer fazer um ministério, só quer agradar a Deus e não a si mesmo. Então, não é a minha vontade, não é o jeito que eu quero. Eu prefiro assim, eu prefiro assado. Não, mas eu prefiro fazer a vontade de Deus, porque eu escolho Deus. Você acabou de cantar isso? Eu escolho Deus. Devemos servi-lo não olhando para o que iremos receber dele. Não importa se eu vou receber ou não vou receber, mas eu estou fazendo. Como é difícil para nós, principalmente no final do ano, para o conselho da igreja, vamos nomear os irmãos para os cargos do ano. É uma dificuldade. A gente tem que orar em jejum, né, rasgar as vestes, né, se vestir de saco de cinza e pedir misericórdia. Porque você vai falar com um: pastor, não dá. Vai falar com o outro: tá bom, vai, eu pego, vai, eu faço. Não é assim, irmãos. É uma honra, um privilégio para você servir a Deus, não importa a área que você está fazendo, está trabalhando.
está arrumando cadeira, está limpando o chão, está fazendo um cafezinho, não importa, tudo é para a glória de Deus. E não espere um elogio, não espere um conselho, não espere um reconhecimento. Faça com amor, com dedicação. Precisamos morrer mais para nós mesmos. Precisamos sim. Devemos servi-lo não olhando para o que iremos receber dele, como uma recompensa, um elogio, mas fazendo de coração, mesmo que ninguém veja, no anonimato, mas Deus sabe. Nós devemos servi-lo olhando para a eternidade, para o porvir, lá para frente, para cima. Jesus está sendo glorificado. Eu estou fazendo isso, estou limpando aqui. Jesus, ser glorificado, ser glorificado. Eu estou trabalhando na evangelização. Senhor, ser glorificado. Não importa, irmãos. Colossenses 3:1 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, está vendo? Vocês morreram e ressuscitaram com Cristo. Está aqui a palavra. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são da onde? Do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Amém, irmãos? Amém. E o terceiro ponto, porque o que fazer para servir a Deus de forma que lhe agrade? Seguir os passos de Jesus como exemplo para servir. Seguir os passos de Jesus. Versículo 26. A verdade expressa nos versículos 24 e 25 é aplicada agora aqui, nesse versículo 26. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte no qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele disse: siga-me, João 21:19, falando que, olha só, está vendo, Pedro? A sua vida vai até ali, você está na minha mão. Então a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. O esforço para seguir Jesus não será em vão. Não será em vão, irmãos. Desde já o discípulo está com o seu mestre. Nós estamos com Jesus. Colossenses 3:3 diz: vocês morreram e a sua vida agora está escondida em Cristo em Deus, com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. João 14:3 também fala: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então qual que é o segredo aí? É estar com Cristo. Não é fazer sozinho, não. Não é fazer do seu jeito, não. É fazer do jeito que agrada a Deus. É estar com Cristo. João 17:24 diz: Pai, quero que os que me deste, é a oração de Jesus, a oração sacerdotal, diz: aqueles que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então, aqueles que me deste, Jesus está dizendo, aqueles que me deste, Senhor, que eles, os seus discípulos e nós agora, vejamos a glória dele. E para ver a glória de Cristo, temos que estar com Cristo, né? O segredo desses textos que eu li é o pronome me, ou me, que é enfatizado em todas as ocorrências. Aqueles que me destes, né? Portanto, seguir a Jesus, ou servir a Jesus, é estar com Jesus. Você não está sozinho. João 15, que fala da videira verdadeira, diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, o que acontece? Corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, olha só, o ramo em Cristo. Estando em Cristo, ele poda. O que é poda? O que é podar?
Para você, quem entende de planta é assim, né? Se você não podar, ela não vai dar tanto fruto como normalmente daria, né? E a gente prepara a planta, é como se fosse uma pedra bruta, que você vai tirando as arestas, as impurezas, a sujeira. É isso que Deus está fazendo conosco, irmãos, a vida inteira. A vida inteira. Aí ele continua, Jesus dizendo: permaneçam em mim, permaneçam em Cristo, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Então o segredo está onde? Permanecer em Cristo. Não é só estar. Estar nós podemos estar de vez em quando, vamos dizer assim. Mas permanecer é ficar ao lado de Cristo. Ficar. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, para nós darmos fruto nessa vida, irmãos, temos que estar em Cristo e devemos permanecer em Cristo. Porque, lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Vendo? É uma nova criatura. E Jesus mesmo nesse texto, ele diz: aquele que me segue, aquele que me serve, o Pai o honrará. O Pai honrará. Então, olha só, quando nós seguimos a Jesus, quando nós andamos com Jesus, quando nós servimos a Jesus, o Pai honra. O Pai nos honra. O Pai honra o trabalho daqueles que se esforçam, aqueles que trabalham com amor, com dedicação. Então não precisa, irmãos, não precisa se preocupar se o pastor não perceber o seu trabalho, não reconhecer, ou qualquer irmão da igreja. Não se preocupe, porque o Pai honrará o seu trabalho. Louvado seja Deus por isso. O Pai honrará. Além disso, Deus é chamado de Pai por Jesus, naquele momento em que Ele diz: olha, vocês também podem ser filhos de Deus. Vocês também podem ser filhos de Deus. Quando servimos a Deus, seja ajudando, cuidando do irmão, ou de uma irmã, ou de um filho, seja no serviço do reino, qualquer serviço que nós fazemos para o Senhor, nós somos dignificados, nós somos honrados pelo Senhor. Se alguém me serve, disse Jesus, o Pai me honrará. Servir a Deus é uma honra, irmãos, é uma honra, é um privilégio, e não obrigação. Não faça isso por obrigação. Não tem ninguém, então eu vou fazer. Não é isso não. É sim ou não, ou não. Ou você quer ou você não quer. É assim que funciona o reino de Deus. 1 Timóteo 5,17. Já perto do encerramento, tá, irmãos? Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Está falando disso. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Aqueles que trabalham, estou falando aqui apenas dos presbíteros, mas todos que trabalham na obra com amor, com dedicação, com atenção, Deus honra e são dignos de dupla honra, diz aqui a palavra de Deus. E vamos à nossa conclusão. Precisamos morrer para servir. Morrer para a nossa carne, nossos desejos e pecados, e servir ao Senhor com integridade. Que possamos guardar essa mensagem no nosso coração, irmãos. Como eu falei, pegue o texto, estude durante a semana,
Vamos conversar domingo que vem na escola dominical. E que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.